Salve, salve minha rapaziada, beleza, mano? Blessed na voz aí mais uma vez pra gente fazer aquele nosso devocional maravilhoso. Aquele tete a tete, eu e você e Deus. Vamos ligar no céu que tá ligado na terra. Galera, já te peço perdão pelo vídeo anterior. Cometi uma gafe aí, postei e hoje que eu fui ver o vídeo, só hoje que eu fui ver o vídeo. Ah, mas tá tudo tranquilo, tropa. Vida que segue, né? Eu prometo pra vocês que no final eu vou voltar aquele vídeo, tá bom? É a parte 6, se eu não me engano. 6, hoje é 7, 6, tá? Faço a parte 6 novamente com vocês lá no final, de Marcos do 10 ao 16, tá bom? Porque ficou sem áudio, cara, ficou muito ruim, sem áudio, é muito ruim. E Deus tinha muita coisa pra falar com a gente ali, tinha muita coisa pra falar comigo, com você. E acabou ficando sem áudio, beleza? Mas a gente volta, tá bom? Peço perdão, tá? Peço perdão mesmo se você assistir esse vídeo sem áudio, mas deixa teu like lá, deixa teu comentário lá, tá bom? E se tu puder, acompanha conosco lá, beleza? Hoje nós vamos ler Lucas do 1 ao 6, tá bom? Lucas do 1 ao 6. Fica atento aí mais uma vez ao que Deus quer falar contigo, ao que Deus quer falar comigo. Aí eu voltei pro fone aqui, né, tropa? Eu tava com aquele microfone, mas aí não deu, eu voltei pro fone. Beleza? Vai ficar um pouco baixo, porque o áudio fica baixo, né? Infelizmente é isso mesmo, não consigo aumentar aqui nem nada. Tamo junto? Vamos pra cima, hein, tropa? Soberano Deus e eterno Pai, aqui nós estamos mais uma vez em Tua presença, Senhor, para mais um devocional diante de Ti, Pai. Para mais um tempo contigo a sós, Deus de glória. Para mais um momento de intimidade contigo. Te peço mais uma vez que me deixe ser usado por Ti para levar uma palavra de ânimo à vida dos meus irmãos, para levar uma leitura responsiva para com a vida dos meus irmãos, Pai. Te peço desde já, fica conosco. Te agradeço do fundo do meu coração por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Tamo junto, minha família. Vamos pra cima, hein? Lucas do 1 ao 6, beleza? E tendo, pois, muitos empreendido por uma ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministrados da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo deste princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estão informado. O anúncio do nascimento de João. E existiu num tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, excedendo ele um sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, e a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porá o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor,
e não beberá vinho, nem beberá não bebida forte, e sairá cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Eita! E converterá muitos dos filhos de Isabel ao Senhor Deus. E irá diante dele o espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um novo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada de idade. Respondendo o anjo, disse-lhes: Eu sou Gabriel, que assusto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te estas alegre notícia. E eis que ficarás mudo, e não porás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não credes nas minhas palavras, que o seu tempo se hão de cumprir. O povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se que tanto se demorasse do templo. E saindo-lhe ele, não lhes podia falar, e entendendo que tinha visto alguma visão do templo, e falavam por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses, ocultou, dizendo: Assim que me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, na casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando um anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito naquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então ao anjo: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e porá-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que te dirá de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, recebeu um filho em sua velhice, e este 6º mês daquela que era chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, Maria visita Isabel. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apresentada às montanhas em uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a sua saudação, criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eita Deus! E clamou com grande voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Eita Deus de glória e poder e majestade! Pois eis que chegado os meus ouvidos a voz da tua saudação,
a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes fora ditas. O Cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra com Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desce agora toda geração me chamarão bem-aventurada, porque me faz grandes coisas, ó poderoso. Santo é o teu nome. A sua misericórdia é a geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos dos poderosos elevou os humildes. Olha, mais uma vez a humildade está em pauta aqui, minha família. Né? Encheu de bens os famintos e despediu vários os ricos. Auxiliou a Isabel, seu servo, recordando-se da misericórdia. Contudo, falou nossos pais para com Abraão a sua prosperidade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo da sua luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes, ouvindo que tinha Deus usado para com ela uma grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que o 8º dia vieram circuncidar o menino, e chamavam Zacarias o nome de seu pai. Respondeu sua mãe, dizendo: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perseguiram por aceno ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca lhe se abriu, e a língua se soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que seus vizinhos, e em todas as montanhas de Judeia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que ouviram o conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor está com ele. O Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão dos que aborrecem, para manifestar misericórdia aos nossos pais, e lembrando-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de concedermos que, a libertada da mão do nosso inimigo, o serviremos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir diante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu servo conhecimento e salvação da remissão de seus pecados, pelas estradas da misericórdia do Deus, com o que Oriente ao altar visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e este nos desertos até o dia em que havia lhe mostrado Israel. O nascimento de Jesus. E aconteceu naquele dia que saiu
um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sem Cireno, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali eles, ali se cumpriu os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz ao filho primogênito e envolveu-o em panos e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e teve grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas da grande alegria, que será por todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitando-o numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz no rebanho, boa vontade para os homens. E aconteceu que, assentando-se deles um anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificaram e louvaram a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelos anjos fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias de purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Isabel, e o Espírito Santo estava com ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter justo o Cristo do Senhor, antes de ter visto o Filho do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele perceberem segundo o uso da lei, ele não o tomou em seus braços, e louvou a Deus, disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face do povo, luz para iluminar a nação e para a glória do teu povo. E José e sua mãe se maravilharam as coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma,
para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estavam ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azar, que era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo Deus em jejum e oração, e de noite e de dia. E sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele todos os que estavam na redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça, que Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam os pais a Jerusalém a festejar a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram em Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, pois ele que vigia no acampamento pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontravam, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o espírito do templo o acharam no templo, assentando no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e resposta. Enquanto viram, maravilharam-se e disseram à sua mãe: Filho, por que te fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos de procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, a sua mãe guardando no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estrutura, e a graça com Deus e os homens. A pregação de João Batista. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes trancar na Galiléia, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Judéia. Só um momentinho, família, rapidão. Já de volta, família, me perdoem, foi um dever de pai. Vamos para cima. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Galiléia, e Herodes tetrarca da Galiléia, o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisanias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor de Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará. Todo vale se encherá e se abaixará todo o monte, e
outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira do que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filho do Abraão. E também já está posta o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. A multidão interrogava, dizendo: que fareis, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? Ele lhes disse: não pecais mais do que o que vos está ordenando. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém tratais mal, nem defraudes, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensamentos todos de João em seu coração, se porventura seria a Cristo. Respondendo João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia dos alpacas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa do Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou todas as outras, ainda estas, a de encerrar João num cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, ora ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Genealogia de Jesus. E mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matade, e Matade de Levi, e Levi de Mequi, e Mequi de Janaí, e Janaí de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maete, e Maete de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de Josaque, e Josaque de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Reza, e Reza de Zorababel, e Zorababel de Zalatiel, e Zalatiel de Neri, e Neri de Melquias, e Melque, e Zeri de Melque, e Melque de Adi, e Adi de Cozã,
e Cosã de Elmodã, e Elmodã de e de Jesus, e Jesus de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Melea, e Melea de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Jobed, e Jobed de Bros, e Bros de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Admin, e Admin de Arni, e Arni de Hezron, e Hezron de Fares, e Fares de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Tará, e Tará de Naor, e Naor de Seruque, e Seruque de Ragal, e Ragal de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleleu, e Maleleu de Cainã, e Cainã de Esno, e Esno de Sete, e Sete de Abraão, e Abraão de Deus, e Adão de Deus. Eita, geração de Jesus, olha, a genealogia de Jesus, é isso. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito do deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naquele dia não comeu coisa alguma. E terminado ele, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize essa pedra que se transforma em pão. Jesus respondendo, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que eu estou fazendo isso aqui no canal, tá, gente? Nem só de jogos viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi Deus que mandou, faça. Se Deus mandou, faça. Ponto. E o diabo levando um altar. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todos este poder e sua glória, porque a mim me é entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorai ao Senhor teu Deus, e ele a servirás. Levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. E tu te sustentarás nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Para vocês verem que até Satanás sabe dos mandamentos de Deus, como o cara é sujo, né? Até Satanás sabe das ordenanças de Deus. O inimigo é sujo, tropa, o inimigo é sujo demais. Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus da Galiléia e sua fama correu por toda a terra do derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todo o era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou um dia no sábado,
segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou um lugar em que estava descrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-lhe a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tomou-o a dar ao ministro, assentou-se, e um dos seus todos de sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vosso ouvido. E todos os que davam testemunho e se maravilharam das palavras, graças saíam da sua boca, dizendo: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, direis aos provérbios médicos: Cura-te a ti mesmo, faz também aqui a tua prática. Tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na tua prática. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Eli, quando o céu se cessou das trevas por 3 anos e 6 meses, e de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhum dessas foi enviado Eli, senão a Zarepta de Sidom, e numa mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantaram-se, expulsaram da cidade, e levantando até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia. E os ensinava nos sábados, e admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A cura de um endemoniado. E estava na sinagoga um homem imundo, e exclamou em voz alta: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus respondeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por fora do meio do povo, saiu deles sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falaram entre si uns aos outros, dizendo: Que palavra é essa? Até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Jesus é o cara. A cura da sogra de Pedro. E sua fama divulgaram-se todos os lugares em redor daquela comarca. Era levantando-se Jesus na sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e ela a deixou. E ela, levantando-se, logo serviu-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes dizia, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíram demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo.
E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe dizia: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas na Galiléia. A pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ouviu estes dois barcos junto à praia e o lago. E os pescadores, vendo descido dele, estavam levantando as redes. E entrando num barco que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheu-lhe uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apodera dele e de toda a sua que estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Cura de um leproso. E aconteceu que, quando estavam naquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes seja testemunho. Porém, sua fama se pregava ali, mas ajuntavam-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado por suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. A cura do paralítico. E aconteceu que num daqueles dias, ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de toda a aldeia da Galiléia e Judéia, de Jerusalém. E a verdade do Senhor estava com ele para o curar. Eis que um homem transportaram numa cama, um homem que estava paralítico, e procurando fazê-lo entrar, pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusesse, lhe levaram por causa da multidão, subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa.
E levantando-se logo diante dele, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. A vocação de Levi. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado-se na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele deixou tudo, levando-se, e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: Não necessitam do médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum, e disseram-lhe então eles: Por que jejuam com os os discípulos de João muitas vezes e fazem oração, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Porém, vos fazeis jejuar os filhos da bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naquele dia jejuarão. E disse-lhe também uma parábola: Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho, porque romperá o novo, e o remendo não conduz o velho. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e o odre se estragarão. Mas o vinho novo desse deitar-se num odre novo, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o vinho que logo novo, porque diz: melhor é o vinho. Jesus é o Senhor do sábado. E já estamos no capítulo 6, tá, gente? Só para ficarem ligados. Alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito de fazer no sábado? Jesus respondendo disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou o pão e dá proporção aos que comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é o Senhor até do sábado. A cura do homem que tinha uma mão mirrada. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem, tinha a mão mirrada, direita mirrada. E os escribas e fariseus tentavam nele, e se cumprira no sábado se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse-lhe ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados de fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E olhando para todo ao redor, disseram ao homem: Estende a tua mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restituída de como a outra. E ficará cheio de furor uns com outros, conferenciavam sobre o que fazia Jesus. Eleição dos 12. E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração a Deus.
E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 e 12 deles, que também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. O Sermão da Montanha. E descendo com ele, parou num lugar plano, que também um grande número de seus discípulos, grande multidão e povo de toda a Judéia, e Jesus e Jerusalém da conta marítima de Tiago e Sidom, quando quais tinham visto para ouvir serão curados os que as suas enfermidades, como também as atormentações, os espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele, e curava a todos. E levantando-se ele, olhou para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós sois os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados sois, e agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados sois vós, e agora chorais, porque haverás de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, os vossos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Rogai nesse dia e exultai, porque eis é o grande do vosso galardão no céu, pois assim fazia o seu pai e os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, que agora ris, porque vós lamentais e chorais. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim fazia seu pai aos falsos profetas. Mas ai de vós que ouves, digo, amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. O que te ferir numa face, oferece também a outra, e ao que te ouvir tirar da capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, ao que tomar o que é teu, não o tomes a pedir. E como vos quereis que o homem vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós. Assim armades ao que vos ama, e recompensas tereis. Também os pecadores amam aos que o amam, e o fizerdes bem o que fazem bem, e recompensa tereis. Também os pecadores faziam o mesmo. Se emprestardes àqueles que estáis torna ao redor, se emprestardes àqueles de quem estendeis, tornar a receber, e recompensa tereis. Que recompensa tereis? Também os pecadores se emprestam aos pecadores, para tornarem a receber o outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é o bendigno até para os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não seja julgado. Não condeneis para não ser condenado. Soltai e soltar-vos-ão. Dai a ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, recudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que pedi, também vos medirão de novo. E dizei-lhes uma parábola: porventura o cego guia o cego? Não cairão ambos na cova?
O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será com o seu mestre. E porque atentas tu no alqueiro que está no olho do teu irmão, e não repara a trave que está no teu próprio olho? Ou como tu podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do que está no teu olho, não atentado tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o alqueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece bem seu próprio fruto, pois não se colhem figos num espinheiro, nem se vintimam uvas nos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca. E porque me chamas Senhor, Senhor, e não fizeis do que eu digo? Porque vem a mim e ouves as minhas palavras e as observa, o vosso mostrai a quem é semelhante. E semelhante aos homens que edificam uma casa, e cavou, abriu bem fundo, e pôs alicerces sobre rochas, e vindo encher, bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não a pôs abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual batei um ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, para sempre. A gente fica por aqui, nesse momento de devocional, do 1 ao 6, amém? E amanhã a gente está de volta, beleza? Agradeço a vocês por estarem comigo até hoje, por estarem comigo até o final desse vídeo. Desde já eu espero que Deus te abençoe, que você fique com Deus e que Deus faça prosperar em todos os lugares da tua vida, no teu trabalho, na tua escola, com os teus chefes, com os teus amigos, amém? Ouve essas palavras e pratica essas palavras, diz a palavra do Senhor, beleza? Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos se despedindo de Ti, Pai amado, deixando nesse momento, para encerrar esse momento maravilhoso que estivemos contigo em leitura, em unidade, para entender mais das Tuas palavras, para entender mais um pouco do Teu reino. Pai, eu te peço que abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, que está vendo esse vídeo, que ainda vai ver, que eu tenha sido usado da Tua boca, diretamente do Teu trono, para impactar a vida do meu irmão, para transformar a vida dele. Em nome de Jesus Cristo, continua me fazendo Teu servo, continua me fazendo Teu vaso novo, para que eu possa levar as Tuas boas novas a cada coração que a Ti necessita. É o que eu te peço e te agradeço, pois eu sei que a tua obra está feita, e Tu sejas louvado. Amém e amém e amém e amém. Beleza, minha família? Beleza, minha tropa? Muito obrigado mais uma vez. Mano Blessing com vocês, se despede. E tamo junto e misturado, é nóis. Chegou até o final do vídeo, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Dá essa moral pro pai, beleza? Vamos que vamos. Vamos procurar ficar nessa mesma pegada até o final. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.